Quem que realmente está perdendo nessa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China? A resposta pode ser um pouco mais complicada do que você imagina, se é que exista realmente algum vencedor ou perdedor, talvez em tudo isso, é tamanha fricção no comércio exterior que todo mundo acaba perdendo e você não tem ali exatamente o que ganhar. Mas o que eu quero explicar nesse capítulo é um pouco do que está por trás dos movimentos, sem tentar tomar o lado de um ou de outro, porque existem nuances e com certeza vai criar uma série de comentários, mas como o sistema monetário está funcionando nesse exato momento e as pressões que começam a ocorrer diante dessa escalada em relação às tarifas que não param de aumentar entre esses dois países. Se bem que agora nós tivemos uma primeira reversão e é sobre isso que eu quero falar. Então muitos já viram ali uma forma de dizer que não, na verdade o Trump ele está recuando, porque primeiro ele fez os 90 dias de pausa até implementar as tarifas. Na verdade não foi bem uma pausa completa, porque as tarifas estão em vigor nesse exato momento, mas não com aqueles valores adicionais para a Europa, o Japão, vários outros países ali que estão em princípio negociando com os Estados Unidos, mas a China tinha sido mantida. Até então, né, com as tarifas em full, né, todo aquele cento e já não sei mais quantos por cento, 125%, né, se não me engano. Mas agora você tem notícias, nesse exato momento que eu estou gravando aqui, no sábado, onde o Trump ele começou a criar uma lista de exceções, porque afinal de contas tinha aquele grande medo. E os computadores, smartphones, os chips, o que vai acontecer com todos os eletrônicos nos Estados Unidos, do qual o país é extremamente dependente, né? Não dá para fabricar isso a tempo nos Estados Unidos, nem que você queira, então existe uma série de problemas e isso criou toda uma tensão no mercado. Então ele recuou novamente nesse aspecto, mantendo o resto, mas começando a acrescentar exceções. Então a grande narrativa, obviamente, é que o Trump agora recuou, porque o Xi Jinping ele não fez absolutamente nada, ele está deixando, ele só aumentou do lado deles e não fez nenhuma concessão, nem fez a famosa ligação tão esperada, né, da China para os Estados Unidos, o que dá a impressão, quem está contra os Estados Unidos já vai dizer imediatamente que ele cedeu, ou seja, os Estados Unidos estão perdendo a jogada. Então essa é um lado da narrativa. Eu quero te trazer agora um outro lado, não é defendendo os Estados Unidos, mas mostrando um pouco da complicação de tudo isso pela forma que o sistema monetário é feito. Então, primeiro, vamos abordar a complexidade de tudo isso voltada para o comércio exterior, no volume de transações entre os dois países. Só que antes disso, só para relembrar o pessoal, é claro que tudo isso cria bastante volatilidade, problemas, eu não sei exatamente, você vai estar assistindo esse vídeo na segunda-feira, existem expectativas de que o mercado esteja subindo, vendo isso como uma boa notícia, mas você nunca sabe o que vai acontecer, porque imediatamente pode vir uma outra notícia e acabar ali com a sua estratégia do seu portfólio. E é exatamente para ajudar você a revisar, ver exatamente no que você está investido, mas principalmente ali os percentuais, e se tem uma forma de melhorar isso juntos, a gente pode fazer uma avaliação gratuita dos seus investimentos escaneando esse QR Code abaixo. Agora eu convido você especialmente nessa terça-feira, já chegando aqui nessa semana, né, que quando você estiver assistindo já seria amanhã, né, na terça-feira, a gente vai fazer uma masterclass às 20 horas, horário de Brasília, ou seja, no dia 15 de abril, às 20 horas, horário de Brasília, uma masterclass totalmente gratuita para falar exatamente dos detalhes de toda a ruptura que está acontecendo nesse exato momento, que começou já faz algum tempo, mas exacerbou agora em 2025 e mudou completamente a história. Eu quero te ensinar como investir no caos. E aí eu convido você a clicar o link abaixo para participar e a gente ter ali um encontro mais intimista para a gente poder navegar isso juntos. Tendo dito isso, vamos continuar aqui agora numa análise que eu achei muito interessante, sempre envolve ali o Brand Johnson, mas que explica bastante em relação à teoria do milkshake do dólar, e porque muitas coisas que a China tem de vantagem são de fato verdade, né? Só que por outro lado existem consequências que não se falam muito, e é exatamente isso que eu quero explorar hoje. Então teve ali uma grande discussão de que sim, estamos tendo um tiro no pé nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tiveram um privilégio exorbitante baseado no fato de que o dólar americano também
também é a moeda mundial, e eu falo sobre o sistema euro-dólar, principalmente dos dólares fora dos Estados Unidos, meio que obrigam os Estados Unidos a estar numa posição de déficit da balança comercial, porque você precisa mandar esses dólares para fora. Então fica aquela coisa assim, poxa, mas os Estados Unidos se tornaram o país mais rico do mundo justamente dessa forma, a China também se beneficiou dessa forma, recebendo esses dólares para poder financiar a sua produção, ou seja, você tinha ali aquela simbiose perfeita, e agora tudo isso está sendo quebrado, né, num processo de desglobalização e descooperação. E aí você tem uma análise que eu achei bastante interessante, porque agora nessa ruptura, gostemos dela ou não, o Zero Hedge fez ali um tweet que eu estou mostrando aqui abaixo, né, que ele começou dizendo a seguinte coisa, olha, quando as pessoas dizem que a China não precisa dos Estados Unidos, que é uma das narrativas bem fortes, fala, não, beleza, os Estados Unidos eu não preciso mais dele, porque afinal de contas ele é somente ali 15% do nosso cliente, e a gente pode vender para outras pessoas. Se os Estados Unidos não quer, tem quem queira, certo? Só que existe um problema aí, porque a China, ela não consegue ela tem um problema que é em relação aos preços pelos quais os Estados Unidos vinham comprando esses produtos até então. Então, olha que interessante isso aqui. Então, uma vez que a China, o Zero Hedge falou isso, uma vez que a China começa a despejar suas exportações destinadas aos Estados Unidos, começa a jogar isso para a Europa e para o Japão a preços muito abaixo do ponto de equilíbrio, isso acaba provocando uma onda deflacionária e uma crise entre os produtores locais, ou seja, vai começar a criar problema para outros países e eles vão poder começar a ter retaliação entre eles, porque vai inundar de produtos chineses, né? Porque tem que ir para algum lugar e você precisa manter a produção de pé, afinal de contas a China é muito dependente dessa parte ainda. E aí o Brand Johnson falou aí em cima, olha, exatamente, então quando as pessoas dizem que a China não precisa dos Estados Unidos porque ele pode vender sua produção para outros lugares, tá certo, realmente, a China tem essa capacidade. Só que a China não consegue vender pelos mesmos preços que venderia no mercado americano. Certo? Então, os melhores consumidores do mundo, no sentido de valor em dólares pagos, são os Estados Unidos. E é aí que vem o problema. Para você, como todos os outros países, você não consegue vender a preços tão altos como nos Estados Unidos, aí a China começa a criar um problema de caixa para poder pagar as suas dívidas já contraídas em dólares. Porque ela foi feita, independente de ter sido feito em yuan, que é um derivativo de dólares, ou em dólares, esses juros precisam ser pagos. Então ele precisa ter o lastro da atividade econômica chinesa para manter as suas dívidas correntes. E quando você começa a ter menos dinheiro entrando, mesmo que você faça uma substituição completa dos clientes americanos, você começa a criar problemas em relação à sua própria capacidade. Percebe? E isso, se você não consegue fazer isso, qualquer país que esteja ali em volta do sistema eurodólar, né, que é a moeda de reserva global hoje, se você não consegue fazer com a atividade econômica, você é obrigado a fazer com a impressão de dinheiro. Ou seja, você vai imprimir mais renminbi, né, o yuan chinês, para poder manter-se de pé pagando suas contas em dólares, que é o que todos os países do mundo estão sujeitos, menos os Estados Unidos, que, querendo ou não, é exatamente o tipo de privilégio que se tem, justo ou injusto, independente das nossas opiniões, mas é assim que funciona. E aí vem exatamente o problema, né? Que a China ela mantém o controle muito forte em relação ao yuan, só que agora ela está começando a não conseguir mais se manter. Alguns vão argumentar que, na verdade, isso é deliberado, porém, por outro lado, a China também tem o interesse de partir para outros sistemas e é importante para ela manter a estabilidade e a solidez do yuan se ela quiser que outros países possam adaptar a isso. Percebe o grande problema? Então tudo isso entra em conflito direto em relação à forma que a mecânica monetária funciona. Mas agora agregando mais ainda aquela história que a gente falou a semana passada em relação a como os títulos da dívida pública americana estariam se tornando, pelo menos pela narrativa, como uma batata quente, e a China está tentando se livrar disso, e todo mundo agora está no momento de estou tentando me livrar do dólar o máximo possível, existe também um outro problema, como eu já expliquei várias vezes, os bonds americanos, eles são a espinha dorsal, eles são o colateral, a única forma de você obter crédito, e isso vale para os Estados Unidos, para entidades bancárias, não bancárias, e também vale para o
resto do mundo, inclusive para a própria China. E aí é aqui que o Brent Johnson falou uma coisa que é super importante para eu passar nesse capítulo aqui de hoje. Aqueles que acham que a China quer que os preços do título do Tesouro Americano caiam, aparentemente não entendem que esses bonds são sua principal fonte de dólares, usada para manter a paridade da sua moeda para que ela não entre em colapso. Então você precisa entender que é aí que está a teia de aranha do sistema eurodólar. É essa dificuldade de você ter uma desdolarização, porque você imagina que a China possa simplesmente se livrar de todos, vamos desdolarizar, vamos vender absolutamente tudo, vamos sair disso, mas não é assim que funciona. A estabilidade do próprio yuan chinês é dependente da saúde dos bonds americanos. Olha que loucura. Então, não importa se você gosta disso, eu não estou dizendo que isso aqui é uma boa coisa, não estou dizendo que isso faz os Estados Unidos vencerem, eles são os melhores e vão vencer essa guerra, porque de um lado você tem a China, que é a maior potência industrial, e isso vai acabar criando sérios problemas para os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos têm a arma maior, que é simplesmente usar o dólar ao seu favor. Então o jogo é muito mais intrínseco do que você imagina, e eu quero te passar os dois lados da moeda para você entender que o jogo não está fácil nem para um lado nem para o outro. Então é importante a gente não cair em narrativas, principalmente nas redes sociais, achando que porque agora o Trump fez isso, ele está perdendo, ou está ganhando, ou o Xi Jinping está ganhando. A dor já está começando a acontecer em todos os lugares. Afinal de contas, você tem cada vez mais, né, o problema da preocupação em relação aos juros de 10 anos, né, o 10-year yield, que é exatamente o problema aqui, que eu vou até colocar novamente para a gente poder relembrar. Então, os juros de 10 anos americanos, quando você olha, todo mundo fala, não, esses juros são os juros americanos, eles pertencem aos Estados Unidos. Então isso é uma coisa que vai contra o Trump, isso é uma coisa que vai fazer com que o Scott Bessent perca ali a sua credibilidade, né? Porque você não está conseguindo fazer o que eles se propuseram fazer. Concordo com você, isso aumenta os juros da dívida americana, isso aumenta os gastos fiscais, inclusive, que fazem com que a inflação aumente mais ainda, porque você precisa pagar mais juros, né? Você precisa imprimir mais para pagar esses juros, e isso é péssimo para os Estados Unidos, é péssimo para o consumidor americano. Porém, isso é pior ainda para o resto do mundo, porque você aumenta exatamente aquele diferencial de juros que fazem com que esses títulos acabem sugando novamente, comparativamente, em relação ao resto do mundo, quando você precisa de colateral para poder obter empréstimos, né? O que eu sempre falo, o famoso Ripple. Eu uso colateral, pego empréstimos em dólares para arcar com as minhas dívidas, então eu preciso garantir que esse colateral esteja seguro, esteja estável, tenha um valor alto, porque o balanço de todos os bancos do mundo tem exatamente esse tipo de ativo, que porque o juro dele está subindo, o valor dele está caindo. Percebe? É um emaranhado, então você não pode achar que são mundos separados, onde os Estados Unidos, o que acontecer com o dólar só faz mal aos Estados Unidos. Não. Infelizmente é essa a vantagem exorbitante ou injusta, justa ou injusta, não importa, que os Estados Unidos têm em relação ao resto do mundo. Então é essa dinâmica que eu quero que você entenda cada vez mais, antes de você tentar ficar pegando um lado ou outro de quem está ganhando ou quem tem razão nessa jogada.